Então, pessoal, hoje eu vou contar aqui para vocês como foi a minha primeira experiência com o Santo Daime, que foi a vez em que eu literalmente saí do corpo e eu me conheci. Antes dessa experiência, eu pensava que eu era esse aqui que eu olho no espelho, carne. E depois dessa experiência, eu fui identificar quem eu era de verdade. Era o ano de 2008, estava ali em junho, 15 de junho de 2008. Quando eu tomei a primeira dose, eu confesso para vocês que eu esperei aqui o efeito e não senti absolutamente nada. Me frustrei da primeira vez que eu tomei, eu resolvi tomar a segunda dose, fechei o olho e comecei a relaxar. Foi aí que começou a acontecer também. Os meus pés, eles começaram a ficar dormentes. Essa dormência foi subindo pela minha perna, chegou aqui na minha linha de cintura. Quando chegou na cintura, eu tentei mexer a minha perna direita e eu vi que eu não conseguia. Eu estava sem controle já sobre a minha perna. Aquilo me assustou, me deu um pouco de medo, só que eu deixei levar, né? Eu tinha a opção de me desesperar ou de deixar levar. Eu disse, não, eu vou deixar levar aqui, eu vou ver até onde que vai. Aquilo começou a subir, aquela dormência subiu, chegou bem aqui e parou bem aqui no meu pescoço. Quando parou no meu pescoço, eu tentei também movimentar o meu braço e não consegui movimentar o braço. E aí, apesar de no fundo eu saber que se eu forçasse meu braço e minha perna, eu ia conseguir retomar o sentido. Mas eu disse, não, eu vou tentar, vou deixar levar para ver até onde que vai. E aí ela começou a subir já bem devagar aqui pela minha cabeça. Quando subiu, foi aí que deu algo como se fosse uma explosão. Puff! E quando deu essa explosão, claro, aqui na minha consciência, era como se eu tivesse acordado, como se eu tivesse despertado. E nesse momento eu tive aquela sensação que as pessoas aí, os estudiosos, chamam de quase morte. Só que diferente do que eles falam na quase morte, eu não saí do corpo e me olhei. Não, eu não saí do corpo e fiquei lá me olhando, não. Quando eu saí do corpo, eu já entrei em outra dimensão. E nessa dimensão, o meu corpo era como se fosse luz. E essa luz, ela preenchia todos os espaços do universo. Era uma luz expansiva, era como se eu fosse o todo. Quando eu voltava para cá, né, para a Terra, eu abri o olho, via as pessoas, todo mundo ali normal, cantando normal e tal. E aí eu fechava o olho, voltava, abria o olho de novo e via as pessoas. Aí me movimentava aqui, já vi que eu conseguia me movimentar, mas ainda assim, quando eu retornava, eu conseguia voltar lá para a luz. Esse entendimento de que tudo é um ciclo, de que tudo volta e que ali na verdade eu estava voltando para a minha casa, eu estava voltando para o que eu era antes, aquilo ali me encheu de muita paz e de muita fé. Ao mesmo tempo em que eu não queria mais voltar para a Terra, em que eu queria ficar ali naquele lugar, ao mesmo tempo que isso acontecia, eu também imaginava o seguinte, cara, se o lugar que eu vou, depois que eu morrer, for esse aqui, cara, então pode acontecer qualquer problema na Terra. Pode acontecer qualquer coisa na Terra, que eu vou tirar de letra. Por quê? Porque eu sei para onde eu vou. Eu sei o que me espera. Eu sei o meu destino. O maior aprendizado que eu tive naquele momento foi que o meu corpo não era eu. Que aquilo que eu olhava no espelho não era eu, que a imagem abstrata também que eu construía de mim, o Júnior que faz isso, o Júnior que trabalha com isso, o Júnior que estuda isso, o Júnior que as pessoas falam que também não era eu. Foi uma vivência prática de tudo que a gente estuda na espiritualidade, de tudo que a gente lê na espiritualidade, tudo que a gente já sabe, que a gente ouviu na igreja, em qualquer lugar, que as pessoas falam pra gente que existe uma alma, que existe um espírito e tal. Então assim, foi a vivência prática daquilo, em que o corpo era aquilo que ficava e que eu estava em outro lugar. Uma imagem até engraçada que veio na minha cabeça foi de uma fruta bem popular aqui em São Luís do Maranhão, que é a pitomba, que você quebra a casquinha e que o fruto dela está dentro. Eu sou essa pitomba. A minha casca vai ficar aqui. A minha casca, na verdade, é que não serve para nada. E o que serve de verdade é o que está dentro, aquele carocinho lá, a alma. E essa alma que sou eu de verdade,
ela está tanto dentro de mim, quanto ela está naquele raio luminoso, naquela bola de fogo luminosa que eu via, quanto ela está dentro de todo mundo. Então assim, essa minha primeira experiência com o Santo Daime, ela foi muito enriquecedora. Até porque aqui eu tenho outros vídeos em que eu gravo dizendo para vocês quando eu já tive várias experiências ruins, que eu tive experiências negativas, que eu tive experiências que eu vi a maldade como ela se mostra de verdade, a face da maldade, em que literalmente eu já tive no inferno. Aqui eu estou relatando para vocês como se eu tivesse, eu não posso dizer que é o céu, né? Mas eu estive em um lugar muito parecido, ou que se assemelha, ou que é próximo do céu. E eu posso dizer para vocês também que eu já estive em lugares, através do Santo Daime, espiritualmente falando, em que se assemelha muito com o inferno, em que eu vi coisas horríveis, que eu vi lobo, que eu vi caveira, que eu vi lama, que eu vi cão, cachorro, o mal querendo imitar Deus, que eu vi muita coisa ruim em outras experiências. E nessa não, eu não vi nada disso, eu só vi as coisas limpas, boas, maravilhosas que Deus quis me mostrar nessa minha primeira experiência. E eu acho que foi muito importante para que eu quisesse continuar indo, para que eu quisesse continuar frequentando o Santo Daime. Até porque depois eu aprendi que essas experiências ruins também, que essas experiências malignas que eu via, elas faziam parte. E que todas as vezes que eu via essas coisas ruins, elas estavam relacionadas com algo da minha vida. É como se o meu organismo tivesse produzido aquilo. O meu organismo espiritual tivesse produzido as fezes, que era justamente aquilo que eu estava vendo. Quando a gente não descarrega essas coisas ruins, elas acompanham a gente. E quando o Santo Daime me mostra essas coisas ruins, eu sei que elas têm ligação com algo da minha vida. É como se aquelas fezes, aquele cocô que está ali, ele é um cocô que fui eu que fiz, entendeu? Literalmente é a merda que aconteceu na minha vida e que ela está ali e que ela tem que ser expelida. E como que a gente expele aquilo? Com coisas boas, com perdão, perdoando as outras pessoas, com amor ao próximo, fazendo bem, realmente se purificando em Deus, em Cristo Jesus. Então assim, todas as vezes que eu vou no Santo Daime, que eu vejo essas coisas ruins também, elas são um lado bom, porque eu acabo vendo que aquilo dali tem que ser eliminado, tem que ser jogado fora. Mas essa minha primeira vez, ela serviu porque eu não me assustei, né? Eu só vi coisas boas, assim, quando eu saí do meu corpo, quando eu me encontrei com aquela luz maravilhosa, com aquele algo a mais, com a minha verdadeira casa, na verdade, eu senti que era aquilo que eu queria para a minha vida, e era aquilo que eu ia buscar, era aquilo que eu ia procurar entender e buscar. Antes de tomar o chá, é necessário uma iniciação espiritual. Não adianta você ir para o chá sem ter um conhecimento espiritual. Eu indico que você leia o Evangelho de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não leia de uma maneira como você lê um livro qualquer, leia refletindo, leia orando, leia refletindo, leia buscando realmente de fato. O Santo Daime, ele é feito para essas pessoas, para as pessoas que buscam de verdade. Quem vai para tentar um barato, para tentar algo diferente, se dá mal, né? No máximo consegue ter um mal-estar e vomitar. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui. Eu espero realmente que esse vídeo tenha ajudado vocês a tomar uma decisão. Eu peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem, façam seus comentários, e nós estamos aqui sempre para gravar mais vídeos como esse para vocês e mostrar o caminho que realmente a gente deve seguir aqui nessa terra. Fiquem com Deus e até a próxima.